Bom dia a todos. Bem-ajam. Estou bem. Excelentíssima doutora Paula Tell, Presidente do Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade. Dr. Pedro Silva, Coordenador da Rede de Cidades e Vilas com Excelência. Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Srs. Vereadores, autarcas, convidados, ilustres jornalistas. Bem-vindos a Vila Nova de Araquinha, mais uma vez, sempre presentes também. Bem-aja a todos pela vossa presença. O município de Vila Nova de Araquinha tem vindo a desenvolver nos últimos anos um assinalável esforço no aproveitamento de oportunidades criadas por vários projetos comunitários. No quadro comunitário de apoio 3, 2006, através do Parque Almorol, em parceria com os municípios da Chamusca e de Constância, efetuámos intervenções nas margens do Rio Tejo para dotar o nosso território de infraestruturas de lazer e para a prática de desportos náuticos. Os investimentos foram concretizados através de projetos interconcelhios, como é exemplo a edificação do Centro Náutico e o bar de apoio ao Castelo de Almorol. No seguimento dos investimentos realizados no âmbito do quadro comunitário de apoio 3, surgiu o projeto Mercado das Artes, projeto estruturante enquadrado no eixo 2, desenvolvimento de cidades e dos sistemas urbanos, do Programa Operacional Regional do Centro, mais Centro. A requalificação na zona ribeirinha é pública e é notória. Ocorreu a devolução de espaços aos peões e foram criadas zonas de estacionamento. Surgiu o Parque Ribeirinho, galardoado com o Prémio Nacional da Arquitetura Paisagística 2007. Em julho de 2012, criámos o Parque de Escultura Contemporânea de Almorol e, nos seus 7 hectares, podemos apreciar obras de Alberto Carneiro, Ângela Ferreira, Carlos Nogueira, Cristina Ataíde, Fernanda Fragateiro, Joana Vasconcelos, José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chaves, Xana e Zulia de Carvalho. O parque foi nomeado na categoria de Artes Visuais, melhor exposição de artes plásticas de 2012 da Sociedade Portuguesa de Autores. Pretendemos intervir na Ilha de Almorol e, para além da intervenção da torre de homenagem no castelo e da recuperação das suas muralhas, aí também colocar uma escultura no âmbito do projeto Parque de Esculturas. Aliás, projeto que já foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Recuperámos o edifício do Espaço do Conselho e, no seu resto de chão, em parceria com a Fundação EDP, criámos uma galeria de arte onde se têm desenvolvido exposições de âmbito nacional. A residência temporária de criadores, no final da sua execução, irá permitir uma nova funcionalidade e o desenvolvimento de novas obras de arte no parque. Construímos o Centro de Estudos de Arte Contemporânea e, em parceria com o IPT, o Instituto Politécnico de Mar, temos formandos em pintura, fotografia, vídeo, marionetes e teatro, possibilitando a todos os munícipes um contacto e formação com os vários tipos de expressão artística. Em junho de 2013, inaugurámos o curso de Turismo. Importa relevar que a valorização económica da Frente Ribeirinha, por recuperação de imóveis particulares degradados, foi realizada através dos investimentos significativos que têm vindo a permitir retorno a investimentos privados. O aumento do número de visitantes ao centro urbano da vila está a possibilitar o retorno económico indicativo. Também, resultado da regeneração urbana, estão a decorrer obras particulares para alojamento turístico, cerca de 40 alojamentos em espaço rural. Certo é que Vila Nova de Araquinha, nos últimos anos, tem vindo a ganhar capacidade de atração económica, social e cultural. Importa catalisar esta dinâmica. Fomos convidados pelo Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade a integrar a rede de cidades e vilas de excelência, desafio que aceitamos, com olhos postos na qualidade de vida dos nossos munícipes. A integração nesta rede visa obter o reconhecimento e certificação baseada num planeamento e execução de metas em temas variados, tais como as acessibilidades, a utilização de bicicleta e mobilidade, em meio urbano, criação de dinâmicas comerciais, regeneração e vitalidade e desenvolvimento do turismo local, etc, etc. Estamos a preparar o que é que o quadro estratégico comum 2014-2020. Primeiro, há que estudar. Depois, planear. Por fim, construir. Estamos cientes que o futuro não é nada de vago que nos é oferecido, mas aquilo que fomos capazes de planear e de construir. Do acerto das nossas decisões, do nosso efetivo empenho, colhe cada um o que corresponde ao seu tamanho de sonho. Mas que sonho é este? Que sonho é este comum? Um concelho aprazível, onde se possa investir e criar riqueza, um concelho onde se possa viver com qualidade de vida, um concelho que valorize o seu património arqueológico edificado, móvel e integrado, imaterial e paisagístico,
um concelho para visitar e apreciar, um concelho onde possamos apreciar a arte e a natureza, onde possamos viver mais solidários e mais inclusivos. Bem-aja a todos. Então, muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, colega Pedro, sim, todos, sem exceção aqui presente, que não conheço, mas que entre autarcas e entidades representantes da terra serão com certeza, e senhores jornalistas. É com muito gosto que hoje, enquanto representante do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, viemos até Vila Nova da Barquinha, contudo com meia hora de atraso, pelo qual peço desculpa, porque é de minha inteira responsabilidade e não do meu colega Pedro, por engano totalmente de agenda. Vila Nova da Barquinha é, ao contrário que muitos pensarão, porque vivem aqui e pensam que não são assim tão importantes, mas é para nós que estamos fora um sítio de referência, pela sua localização geográfica e por ser um local, se me permite, muito requinte. Às vezes as cidades e as vilas não são feitas pela sua dimensão em massa, em arquitetura ou no próprio edificado que contém, nas pedras ou no próprio betão. São feitas por pequenos espaços de requinte. E nós muitas das vezes fugimos dos grandes centros à procura desse mesmo espaço, onde no espaço público, na situação mais próxima dos cafés, dos restaurantes, dos bares ou dos próprios parques, ou junto ao próprio rio, nós encontramos lugares de enorme prazer, onde podemos passar horas confortáveis em família, com amigos, ou mesmo somente olhando para a paisagem. Eu vou passando por aqui várias vezes e sempre considerei este um lugar muito especial. A sua própria ilha que tem, de Almodóvar, a própria na sua frente, que é um cartaz turístico, não desta zona do Tejo, mas um cartaz de Portugal, que muitas vezes é o símbolo de Portugal que vai por esses lugares fora, é exatamente um lugar muito especial, não só para as pessoas que aqui vivem, mas para todos nós que somos portugueses. Numa altura de crise, que o país atravessa, em que todos temos que dar as mãos para sermos mais fortes, nós temos que procurar, temos que encontrar aqueles lugares mais importantes, mais requintados, com alguma traça arquitetónica, histórica e até de arqueologia, de arquitetura e de arte, como aqui referiu muito bem o Sr. Presidente, onde vários nomes importantes aqui passaram. Esperemos nós, Pedro, eu e tu, um dia estarmos nesta lista. Podermos encontrar esses lugares muito especiais para nos dar também o conforto e a vontade de continuarmos a viver em Portugal. O projeto que hoje aqui lançamos formalmente é um projeto que eu, neste caso e o Pedro, entendemos lançar aos senhores presidentes da Câmara para ganharmos também um pouco de autoestima num país que está um pouco a ser desvalorizado, a ser desacreditado, pela simples forma e traço, no fundo, de quem nós que desenhamos cidades e que somos pessoas atentas no desenvolvimento das cidades e das vilas portuguesas, entendemos que é um conjunto de cidades e um conjunto de vilas que apresentam patamares de excelência por integrarem fatores de desenvolvimento a nível do turismo, da própria conservação e regeneração urbana, das questões de introdução das energias renováveis e da mobilidade sustentável e também das questões muito humanitárias e até diria de grande mudança cultural, que é realmente a introdução das acessibilidades, pelo facto de percebermos que todas as pessoas têm direito à vida e à mobilidade na sua própria vila e na sua própria cidade. Foi, portanto, Sr. Presidente, com muito gosto que nós chegamos até Vila Nova da Barquinha, que a vossa Câmara faz neste momento parte de um conjunto de cerca de 40 autarquias portuguesas apenas em 2 meses que aderiram a este projeto. Temos pela frente até janeiro, fevereiro, pensamos chegar, e era esse o nosso objetivo, a cerca das 100 câmaras portuguesas, para termos pelo menos 1/3 dos municípios portugueses a trabalharem no próximo quadro comunitário para conseguirmos de forma conjunta, efetuando redes, criar uma plataforma que possa ser efetivamente um caminho mais curto para aligeirar procedimentos, para evitar mais custos financeiros, muitas vezes em fazer e deitar abaixo, porque no fundo há câmaras municipais que estão mais à frente, estão em velocidades diferentes e, portanto, podemos todos juntos passar esse conhecimento técnico e também conhecimento político, apresentando as boas práticas pelo país e também valorizando esses territórios e mostrando que é possível, mesmo em alturas difíceis, fazermos coisas bem feitas e mais sustentáveis. Por isso, só apenas por fim, dizer que é com muito gosto que vamos trabalhar convosco. Esperemos estar à altura também para partilhar essa informação e construirmos essa rede de informação, mas tenho a certeza que vai tudo correr muito bem. O Pedro Silva é o coordenador do projeto que hoje é aqui lançado, ele tem um currículo muito vasto, esse sim certamente entrará nessa
vastíssima equipa que referiu, que vai com certeza garantir o acompanhamento técnico ao mais alto nível, se me assim permite, para que realmente nós possamos, de forma conjunta e de forma global, daqui a 4 anos, mostrarmos um país mais forte, mais coeso e com muita capacidade de lutar e se posicionar numa Europa que também é de todos. Muito obrigada e bom dia a toda a gente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, demais entidades, caros colegas, doutora Marina Honório, que connosco fez esta ponte, a todos os presentes reiterar tudo aquilo que a Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade referiu, a Engenheira Paula Teles, justamente o enorme gosto e honra de aqui estarmos em Vila Nova da Barquinha. E esse gosto e honra tem também uma repercussão muito forte naquilo que é o trabalho, e este trabalho particularmente é a rede, tal como referiu, justamente por tudo aquilo que o Sr. Presidente da Câmara referiu inicialmente, ou seja, há um conjunto de ações, um conjunto de intervenções e um conjunto de pensamentos estratégicos que nós encontramos em Vila Nova da Barquinha e que de alguma maneira a tornam uma âncora do ponto de vista regional. Se eventualmente não do ponto de vista de dimensão geográfica, a torna numa âncora daquilo que é o pensamento do direito à contemporaneidade, ou seja, para além das ações que tem vindo a fazer, os conteúdos dessas próprias ações revelam de facto uma relação com o tempo, com o nosso tempo, que é uma excelente relação e que nem sempre se passa, ou seja, a dimensão da cultura como elemento essencial do desenvolvimento e particularmente para estas vilas e para as nossas vilas e cidades do século XXI, vem ao encontro daquilo que a Europa define como processos sustentáveis de desenvolvimento. E é nesse quadro que a Vila Nova da Barquinha aqui se situa. É para nós também extremamente relevante porque é a nossa experiência, e já advém do século passado, um percurso feito quando a União Europeia define em 2003, depois mais tarde, isto há 15 anos, mas depois mais tarde, em 2003, define, por exemplo, a União Europeia e o tema é a Europa e as pessoas portadoras de deficiência. Porquê é que falo nisto? Porque justamente nesse ano de 2003, quando se lança este tema, quando a União Europeia lança este desafio, também na altura se definiu e se traçou um caminho de trabalho em rede para as autarquias portuguesas, ou seja, se definiu a rede de cidades e vilas com mobilidade para todos. Era de facto do direito à cidade que se tratava, do direito à vila, do direito ao usufruto daquilo que a urbanidade nos traz, a urbanidade enquanto um conjunto de códigos e de conduta que nos permite uma partilha de conhecimento vastíssima, e assim surgiu um trabalho muito importante do ponto de vista da União Autárquica no entorno deste tema, e assim surgiu também um conjunto de processos de qualificação urbana. O tempo decorre e decorre justamente com, na altura, o governo português entender que o programa, que era um programa de relação, um programa de rede exclusivamente das autarquias e até sem apoio financeiro, de facto o governo entende que pelo decorrer do processo e pelo êxito que estava a ter, este trabalho em rede deveria ser consagrado do ponto de vista institucional. E assim o fez, na altura, nesse programa que mais tarde vem a dar origem a vários planos, nomeadamente na promoção da acessibilidade e do direito à cidade. É claro que hoje os tempos são outros, a situação evoluiu e há aqui uma necessidade clara de integração dos temas. A integração dos temas, e como o Sr. Presidente há pouco referenciou, com temas tais como este direito à cidade que falei, a regeneração urbana, a vitalidade urbana, as atividades económicas em seio urbano, a mobilidade sustentável, o turismo que pela sua dimensão transversal, tanto nos proporciona do ponto de vista do desenvolvimento. Muito bem, vamos partir para cada uma destas ações, vamos definir aquilo que pode ser pequenos planos e execuíveis planos de ação local para cada um e vamos integrá-los, porque sabemos que o efeito multiplicador sobre cada tema deste desenvolvimento, se for incorporado com os outros temas, ele tem, de facto, como estava a dizer, um efeito multiplicador maior do que tratando por si próprio. Portanto, há 2, 3 e até mais desafios que esta rede integra. Em primeiro lugar, a atitude profundamente corajosa das autarquias dizerem, como sempre foram dizendo no Portugal democrático, a quem se deve justamente a qualificação dos nossos cotidianos, dizer, muito bem, eu vou partilhar o meu conhecimento, estou aqui no quadro de novas competências, de perceber o que os outros fazem de bem, interpretando à luz local, mas também, de alguma maneira, e aqui Vila Nova da Barquinha tem esse efeito muito claro, mas também ter aqui um conjunto de boas práticas que não me importo de maneira nenhuma de partilhar com os outros, de modo a que outros que vão fazer intervenções idênticas num período próximo, também aqui aprendam como é que as situações foram feitas. E o que é que resulta disto?
resulta, obviamente, como todos imaginam, maior eficácia. Ou seja, sabemos o que foi feito, interpretamos à luz local e fazemos mais rápido. Situação financeira, promoção financeira, porquê? Porque na utilização dos materiais que vamos utilizando nas nossas ações, muitas vezes há as dúvidas se os materiais são duráveis, se os materiais são bons energeticamente, há um conjunto de dúvidas que nós vamos tendo, mas se soubermos como é que noutros locais resultaram, certamente nós temos aqui um ganho económico claramente muito claro. Do ponto de vista daquilo que pode ser também a competitividade, por exemplo, se falarmos das atividades económicas e atividades económicas em seio urbano, se elas forem divulgadas no quadro de uma rede de outras áreas urbanas que connosco partilham este princípio, certamente este conhecimento regional nos permite deslocar entre vilas e entre cidades, no sentido de procurarmos aquilo que cada uma oferece de idiosincrático, de identitário e de diferente. No componente do turismo, é isto que graça, ou seja, de alguma forma, nós procuramos, quando vamos visitar um local, procuramos aquilo que é diferente, aquilo que está diferente dos nossos dias, novo conhecimento. Como dizia Orlando Ribeiro, talvez um dos maiores geógrafos português, já falecido, infelizmente, dizia, nós quando abrimos um mapa, na verdade o que nós queremos, quando vamos a conduzir, na verdade o que nós queremos não é saber exatamente o caminho, o que nós queremos é chegar lá depressa, justamente para conhecer o outro, para conhecer a pessoa que lá está, para nos relacionarmos e correlacionarmos em termos societais. É por isso que esta rede tem este desafio. Esta rede tem um passado de outros temas que a consolida, que lhe dá espessura, que lhe dá coesão, que sabe o que se vai passar, que sabe identificar. Tem uma rede de presente, que é feito desta relação que ora começa, e tem uma rede de futuro, que de alguma maneira é este trabalho conjunto, mas é também, como o Sr. Presidente fez há bocadinho referência, e muito bem, é justamente aquilo que é os novos quadros comunitários que nos vão lançar desafios cujo aproveitamento, ao contrário de alguns anteriores, nos vão ser pedidas contas muito mais concretas, porque o tempo assim o exige. O tempo é de contas e, portanto, de alguma maneira renasce a necessidade de planear novamente. Renasce esta necessidade de, face aos parcos recursos que todos nós percebemos ter, então temos que o definir bem, definir prioridades, saber como é que está a correr, monitorizar os processos e depois, definindo os objetivos, saber se estamos a concretizar e de que maneira vamos fazer. Nada melhor do que partilharmos este conhecimento para que o futuro possa ser, de facto, mais risonho, certamente, daquilo que é hoje, sabendo nós à partida que nós, individualmente, somos insuficientes para fazer face àquilo que é as problemáticas do nosso dia, mas se trabalharmos juntos, se trabalharmos com coesão e com vontade e pudermos mostrar o que fazemos de bem e aprender com os outros aquilo que eles também fizeram de bem, certamente teremos um futuro muito mais interessante, muito mais importante e muito mais dado a todos. A manifestação de coragem que eu digo também que neste processo se passa é que ela é histriónica, ou seja, de alguma maneira o Sr. Presidente da Câmara Municipal, os seus vereadores, da Assembleia Municipal, de alguma maneira tem um projeto que diz a toda a gente, nós vamos pensar isto, vamos planear e vamos colocar também à vossa consideração. Estamos justamente nesse aspecto a o fazer. E, portanto, é também uma atitude de coragem de quem diz eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer e, portanto, assim, ao longo do tempo, vamos anualmente verificando como é que as ações se vão implementando no terreno. E é por isso que, muito mais do que uma manifestação histriónica, que de alguma maneira poderia ser, esse é um ato de corresponsabilidade coletiva que vai para além da Câmara Municipal, que é a atribuição desta bandeira de cidades e vilas de excelência. Justamente porque é que ela é dada logo no início, quando se arranca, quando alguém nos vai perguntando, bom, mas isto não é à medida que o caminho se vai passando? É, com certeza, mas nós também sabemos que neste Portugal democrático que estes municípios tiveram, a importância que tiveram e continuam a ter, também sabemos claramente que quando uma Câmara Municipal pode depois questionar-se o modo como o faz, mas quando uma Câmara Municipal diz que vai fazer, faz mesmo. Nós temos esse hábito, nós sabemos que foi assim e Portugal demonstra na sua ação cotidiana e é por isso que nesta primeira sessão e nesta manifestação de atitude perante todos e de corresponsabilização coletiva que vai para além da Câmara Municipal e que todos os agentes envolvem, que eu tomaria a liberdade de, com o Sr. Presidente e com a Sra. Presidente do Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, fazer justamente, ou abrir justamente este símbolo, vá lá, este símbolo de um percurso que se vai passar a seguir. Muito obrigado. Portuguesa.